Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que um dia fala de horror e coisas trevosas e no outro fala de Disney e coisas fofinhas. E hoje a gente vai falar de marcos de fantasia na minha vida, pois falaremos de uma parte da Disney que é especialista em criar universos fantásticos. Sim, a senhora Disney Pixar, aquela maldita luminária que é dona do meu, do seu, dos nossos corações. A Pixar, desde o início dos seus trabalhos, sempre trouxe uma genialidade muito incrível na ambientação dos seus filmes. Quase todo filme da Pixar gira em torno da apresentação de um mundo, de uma sociedade ou de uma comunidade completamente surreal que funciona com regras específicas, de uma forma bem específica, com personagens específicos. Então, hoje eu fiz aqui um ranking baseado, é claro, na minha opinião, dos 7 melhores universos que a Pixar já criou. Então, clica no botão compartilhar aqui embaixo e manda o link desse vídeo para os seus amigos, porque eu quero todo mundo comentando aí embaixo qual é o seu ranking de melhores universos dos filmes da Pixar também. Não deixa de contar aí, hein? Bora lá então! Como eu disse aqui, essa é a lista dos 7 melhores mundos na minha opinião, mas eu organizei dentre esses 7 universos numa ordem do menos incrível até o mais incrível, embora todos eles sejam incríveis. Vamos falar do primeiro então, o 7º lugar desse ranking, que é o mundo de um filme que está no meu top 5 da Disney Pixar. Eu tô falando de WALL-E, de 2008. É um filme que se inspira muito no clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço, e talvez por isso ele seja um dos longas mais adultos da Pixar. Para quem nunca assistiu, esse filme se passa no ano 2805, quando, depois de entulhar a Terra de lixo e de poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade deixou o planeta e passou a viver numa nave gigantesca. O plano era que esse retiro da humanidade durasse só alguns anos, enquanto eles deixavam alguns robôs coletores de lixo aqui na Terra para fazer uma limpeza no planeta. A gente acompanha ali então o WALL-E, que é o último desses robôs, que tem como objetivo de vida compactar o lixo que ainda existe aqui no planeta. Até que um dia surge repentinamente uma nave que traz um novo e moderno robô, a Eva, e aí, gente, não dá em outra, esses dois robozinhos vão se apaixonar e a gente vai ter uma história muito emocionante se desenrolando a partir dessa premissa. Sobre o universo construído aqui, a gente tem uma versão distópica de como será o futuro da humanidade. Eu acho que a gente pode dizer que o universo de WALL-E é o universo mais triste da história da Disney, até porque é o universo mais real, né? Você olha para aquele mundo mostrado ali e você pensa, porra, isso pode acontecer aqui na Terra. E as críticas que a ambientação do filme passa são muito inteligentes. A gente vê ali que nesse futuro a economia mundial é praticamente controlada por uma única mega corporação que comprou todo o mercado, a Disney, zoeira, a BNL. E essa empresa continua controlando a galera lá no espaço, dentro da nave Axiom, onde todos os humanos dependem 100% da tecnologia para viver e até mesmo para se movimentar. Depois de viver tanto tempo fora da gravidade e dependendo dos robôs para literalmente tudo, a espécie humana perdeu alguns dos ossos do seu corpo e todos atingiram um nível de obesidade mórbida. E além de eles só se movimentarem usando uma poltrona motorizada, eles só se comunicam uns com os outros através de umas telas holográficas, mesmo quando a pessoa está do lado deles. Então, assim, o mundo de WALL-E ganha o 7º lugar nessa lista porque consegue contar uma distopia que é quase um horror de ficção científica de forma muito crítica na pele de um filme infantil. No 6º lugar da lista eu coloquei aqui o filme mais recente da Pixar, que é Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Nesse filme a gente tem um mundo que é um presente para qualquer pessoa que já tenha jogado RPG na vida. A gente acompanha ali um subúrbio de um mundo fantástico onde elfos, trolls, sereias, unicórnios, duendes vivem todos como vizinhos numa sociedade bem parecida com a nossa. Não em aparência, é claro, né? Mas na forma como eles vivem. Porque eles tiveram que se adaptar a uma vida mais humana desde o tempo em que a magia teoricamente deixou de existir. No filme a gente vai ter a história de dois irmãos elfos então que partem numa jornada para reencontrar a magia e tentar trazer o pai deles de volta. É um filme que compensa muito pela história, apesar de não ter entrado no meu top 5 da Pixar. Eu acho que tem outros melhores, só que em questão de universo, a cidade ali de New Mushroomton, que é apresentada ali, se tornou um dos meus locais da ficção na
minha lista de quero morar aí, sabe? Viver ali numas casas de cogumelo, tendo uns vizinhos trolls, uns vizinhos centauros, podendo ter um dragão de estimação, mas sem ter que abrir mão da tecnologia com a qual a gente tá tão habituado, né? Então assim, um mundo onde exista magia e internet ao mesmo tempo é com certeza um mundo ideal pra mim. O mundo de Dois Irmãos se tornou então um dos meus universos preferidos da Pixar. Ainda assim eu coloco ele em 6º lugar no ranking e não lá na frente porque não é o melhor do estúdio em questão de originalidade. Essa ideia de colocar seres fantásticos na sociedade contemporânea, vivendo como humanos, né, já foi retratada em vários filmes e de forma não muito diferente do que nós temos ali em Dois Irmãos. Em 5º lugar, temos aqui uma duplinha de filmes que retratam o nosso próprio mundo, o universo que nós conhecemos, com um adicional muito bem planejado, que é a Sociedade dos Super-Heróis. Eu tô falando de Os Incríveis, uma das animações mais bem acertadas ali em aguardar o tempo certo para lançar a sua sequência, que foi tão boa quanto o primeiro filme. Assim como Dois Irmãos é um presente para os amantes de RPG, Os Incríveis é um grandioso presente para os amantes de super-heróis e quadrinhos, porque apresenta pra gente uma porrada de referências a poderes e personagens da Marvel, da DC e ao conceito de heróis e vilões como um todo, né? Tão tratado aí nas ficções. Caso você nunca tenha assistido Os Incríveis, a gente acompanha ali o Senhor Incrível, que se chama Roberto Pera, que viveu uma era de ouro ali, onde os super-heróis eram conhecidos e aclamados, junto com seu amigo Gelado e a sua crush, a Mulher Elástico. Mas depois que o governo e a população começaram a identificar os heróis como uma ameaça para a sociedade, todos eles tiveram que se esconder e adotar vidas normais. E a gente acompanha então a família Pera, décadas mais tarde, tentando manter seus poderes em segredo enquanto eles levam uma vida comum. A razão pela qual eu coloco o universo de Os Incríveis na frente de outros que são tão criativos como o de Wall-E, por exemplo, é que ele pega um conceito que a gente já conhece, que é desse mundo habitado por super-heróis, e ele desconstrói ele de várias formas, mostrando como que as coisas funcionam na prática mesmo. Um dos núcleos que mais faz isso nos dois filmes é o da Edna Mod, que mostra que existem estilistas que são especializados em super-heróis, que são responsáveis por fabricar as roupas deles, e que detalhes do dia a dia, como uma roupa mal pensada, por exemplo, podem acabar até mesmo com um super-herói, né? Como por exemplo a capa, que de fato não serve pra nada, né? O lance que Os Incríveis 2 traz também de como a mídia e as câmeras podem fazer a imagem de um super-herói, transformando ele numa celebridade, também é muito massa, construído de uma forma bem inteligente, e é por isso que Os Incríveis merece aqui essa posição. Ok, agora é o momento que eu seguro para não começar a chorar. Segura as emoções, Felipe, porque a gente vai falar de Viva a Vida é uma Festa. Filme de 2017 que é tão bom quanto é polêmico também. Porque, ao mesmo tempo que o filme traz a construção de um universo que é muito genial e original, essa originalidade não é tão original assim quando você vê que existe inspiração em outros filmes muito bons de estúdios menores, como por exemplo o filme Festa no Céu, que é muito bom também e eu recomendo caso vocês não tenham assistido. Nesse filme aqui, né, Viva, a gente acompanha o Miguel, um menino mexicano de 12 anos que deseja ser um músico famoso, mas que precisa lidar com a sua família que desaprova esse sonho. Determinado a lutar então contra isso, o Miguel vai acabar desencadeando ali uma série de eventos que levam ele para uma visita ao mundo dos mortos no Dia de los Muertos. E lá ele vai encontrar não só os seus antepassados, mas também descobrir que existe toda uma sociedade dos mortos que tem o seu próprio jeito de se organizar e o seu próprio jeito de viver. O que eu acho mais incrível no mundo dos mortos que a gente conhece nesse filme é que ele faz uma grande metáfora para a desigualdade social. A gente vê uma sociedade formada por almas de pessoas que foram famosas em vida e que por isso são lembradas por milhares de pessoas e vivem ali com muito luxo e mordomias, enquanto a gente é apresentado a cenas muito tristes de almas que vivem numa periferia do esquecimento, tendo que lidar com o fato de que elas foram praticamente
praticamente esquecidas pelos vivos. Mesmo com partes alegres e partes tristes, é um dos universos mais coloridos e mais visualmente belos da Pixar. As referências à cultura mexicana são surreais e principalmente a beleza dos alebrijes, que são os animais guardiões espirituais que são retratados ali no filme, é de tirar o fôlego e de arrepiar. Eu não posso dizer que é um mundo que eu gostaria de conhecer, até porque eu não quero morrer, né? Mas eu com certeza gostaria de assistir mais histórias se passando naquele universo. Indo agora pro top 3. O filme que eu coloquei em terceiro lugar, eu tenho certeza que é desconhecido por muitos, não só porque ele lançou já faz um bom tempinho, ele é de 98, né? Mas também porque ele é um dos filmes injustamente esquecidos da Disney. Eu tô falando de Vida de Inseto. É um filme incrível que também tem probleminhas aí com as questões de originalidade do seu universo. Teve até uma treta aí com o filme Formiguinha Z da DreamWorks, mas enfim, continua trazendo um mundo dos insetos que é surreal. Para quem nunca assistiu, a gente acompanha ali o Flick, que é uma formiga cheia de ideias, muito inteligente, mas que sempre causa problemas na sua colônia. O último acidente dele foi destruir os alimentos que seriam usados como pagamento ali pro gafanhoto Hopper, que sempre cobra essa cota de alimentos da colônia de formigas. Agora então o Hopper está exigindo o dobro de alimentos e se a colônia não entregar, ela vai ser completamente aniquilada. Para evitar o desastre então, o Flick tenta recrutar combatentes para defender o formigueiro e quando ele encontra um bando de insetos voadores, ele acredita que ele encontrou a sua salvação porque ele acha que esses insetos são guerreiros, quando na verdade eles não passam de integrantes de uma trupe de circo. Gente, eu gosto muito de quando a Pixar faz isso, pega uma sociedade de animais e mostra como eles se comportariam se vivessem numa sociedade parecida com a dos humanos. Ela faz um pouquinho disso lá em Procurando Nemo com os peixes, só que eu acho que não chega nem perto do que ela faz com o mundo dos insetos aqui. As cenas em que o Flick vai para a cidade grande, em que a gente tem as caixas e latas ali como se fossem prédios, um vagalume trabalhando como semáforo, uma barata trabalhando como transporte público, o jeito que o circo é construído, os objetos que eles usam ali para fazer os seus números, e gente, eu acho cada um dos integrantes da trupe do circo ali genial, representando ali desde os palhaços até o vidente, até a cigana. Como se não bastasse todas essas representações fantásticas, o filme também traz uma analogia muito foda para a desigualdade social e exploração de trabalho escravo, mostrando que ali naquela sociedade os gafanhotos mandam e impõem regras mortais para que as formigas obedeçam a eles. Então assim, eu acho que esse universo é incrível porque você realmente enxerga aqueles insetos como uma sociedade, com costumes, com regras, com problemas sociais, com rebeliões e com indivíduos dos mais diversos tipos. Antes de saber quais são os últimos 2 mundos dessa lista, se você assistiu o vídeo até aqui é porque você tá gostando, então deixa o seu like aqui no vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube sempre te avise quando eu lançar outros vídeos sobre fantasia por aqui. E em segundo lugar do nosso ranking, nós temos Monstros S.A. Caso você nunca tenha visto essa pérola de 2001, ali a gente tem um outro mundo que se organiza de uma forma bem parecida com o nosso, mas que é inteiro habitado por monstros. Monstros dos mais variados tipos, com asas, com escamas, gigantes, pequenos, com poderes, sem poderes, com muitos olhos ou com olhos só. Enfim, é um mundo com todo tipo de monstro tentando viver em sociedade e lidando com tipos de problemas que nós humanos também lidamos aqui no nosso mundo, como por exemplo a dependência de energia elétrica e a produção dela. Ali no mundo dos monstros, a energia é produzida utilizando como matéria-prima o grito de crianças humanas. Por isso, toda empresa de energia precisa de uma equipe de monstros assustadores para visitar o mundo dos humanos e assustar as crianças para coletar gritos. Véi, só nessa premissa, só nessa sinopse, o mundo de Monstros S.A. já me conquista, sabe? Faz 20 anos que eu assisti esse filme e até hoje quando eu penso nele, eu ainda penso, véi, a equipe que criou essa história e pensou nesse detalhe de como os monstros conseguem energia elétrica é muito genial. Tudo nesse universo fica ainda mais incrível quando a gente descobre que aquela sociedade tem muito medo das crianças humanas porque eles não conhecem os humanos. Então acredito
acreditam em lendas ali sobre eles que dizem que as crianças são tóxicas dos monstros, né? Ou seja, a gente tem aqui uma inversão de papéis, uma representação da nossa própria sociedade que também é cheia de preconceitos com aquilo que ela não conhece. O jeito como toda a sociedade dos monstros entra num pandemônio, numa histeria coletiva, quando a garotinha Boo vai ali pro mundo deles, é muito bem executado, tem muita crítica sendo passada ali, e além das mensagens em relação a preconceito, a amizade, né, e tudo mais que eles passam ali, tem até um fundo ali de uma mensagem ambiental na construção desse universo, falando ali sobre energias renováveis e a importância de fontes alternativas de produção de energia. E por fim, em primeiríssimo lugar, temos ele, o insuperável Divertidamente. Até o ano de 2015, que foi quando esse filme foi lançado, se alguém me dissesse que de todos os mundos e universos criados pela Pixar, o mais fantástico de todos ia se passar dentro da cabeça de um ser humano, eu não ia acreditar. Mas foi isso que aconteceu, e na minha opinião, o mundo da mente humana explorado nesse filme é o universo mais fantástico já produzido por esse estúdio. Nesse filme a gente acompanha uma garotinha chamada Riley, que está entrando na pré-adolescência e se muda com a família para uma nova cidade. Isso causa nela um turbilhão de sentimentos confusos e depressivos, que são retratados no filme pela sala de controle do seu cérebro, que é comandada pelas 5 emoções: raiva, tristeza, nojo, medo e alegria. A gente acompanha então a alegria e a tristeza que são lançadas por acidente para fora da sala de controle e vão ter que explorar todo aquele mundo que existe, representando os pensamentos, as memórias e a identidade da Riley. Gente, esse filme ele tem tudo para ser usado como fonte de referências para estudantes de psicologia. Na verdade, ele já é usado, ele é usado em universidades, porque a representação da mente humana ali é surrealmente fantástica e inteligente. Na mente da Riley, a emoção dominante é a alegria, até porque na vida real tem estudos que mostram que nossa identidade é definida basicamente por emoções dominantes. E em crianças de 11 anos de idade é comum que a alegria seja uma emoção predominante. Porém, é nessa mesma fase que se entra na pré-adolescência e emoções positivas começam a se tornar instáveis ali, principalmente em casos onde a criança passa por momentos como o que a Riley está passando. Aí o filme muito sabiamente mostra que cada mente funciona da sua própria forma, como é representado nas mentes dos pais da menina. Na mente da mãe dela, o sentimento dominante é a tristeza. No pai dela, o sentimento dominante é a raiva. Isso não significa que a mãe é depressiva e que o pai é agressivo, mas quer dizer que essas são emoções que aparecem em cada uma dessas pessoas ali com mais facilidade. Agora, um dos pontos que eu acho mais incrível naquele mundo da mente da Riley é como é montada a estrutura da mente, mostrando que a Riley criou ao longo da sua vida algumas ilhas, como por exemplo a Ilha da Família, a Ilha da Honestidade, a Ilha da Palhaçada, né? Entre outras ali. E mostra ali no filme como essas ilhas eram de extrema importância para a personalidade da Riley. Só que no meio do desequilíbrio ali pelo qual ela estava passando, com a perda da alegria e da tristeza e com as outras emoções assumindo o controle ali da sua mente, né? Essas ilhas começam a desmoronar. E isso afeta por completo a personalidade da menina, até que ela consegue se recompor emocionalmente e trazer essas ilhas de volta. A gente tem também ali o estúdio dos sonhos, que cria os sonhos da menina, como se fosse um estúdio de filme de Hollywood. E, gente, tem muita coisa massa nesse filme. Eu acho inclusive que ainda rende um vídeo só sobre esse filme aqui no canal. Deixa aí nos comentários se você apoia essa ideia e me diga o que você acha. Bom galera, é isso. Esses são os 7 melhores universos da Pixar na minha opinião. Não quer dizer que os outros não sejam bons. Esses aqui são apenas os meus preferidos. Quem sabe eu não lanço aí depois uma parte 2 desse vídeo falando dos filmes que sobraram. Fica de olho então no canal porque vem mais conteúdo sobre Disney e Pixar por aí. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!